Olá pessoal, meu nome é Petros Mendonça e eu vim conversar um pouco com vocês e logo já pergunto, quem nunca perdeu dinheiro numa transação imobiliária? Vocês estão encantando seus clientes? Seus clientes estão satisfeitos com o trabalho que os corretores vêm realizando? Pessoal, o que a gente vê no mercado são os corretores deixando de faturar, deixando de aumentar os seus lucros pela falta de uso de um contrato. Muitas vezes o corretor vai intermediar uma transação de um imóvel que tem inquilino. Quais os procedimentos que ele deve realizar? Os seus honorários deverão ser pagos por quem vende ou por quem compra. Numa permuta é outra questão difícil também do corretor entender. Numa permuta, quem deve realizar o pagamento, quem deve efetuar o pagamento ao corretor? São as duas partes ou apenas uma delas? Na permuta por troca diária, qual o percentual que o corretor deve receber? No imóvel financiado, o valor dos honorários incidem sobre o repasse ou sobre o valor total do imóvel? Então os corretores têm perdido dinheiro por não saber onde o percentual, em que momento ele deve receber os seus honorários. Se o cliente desiste ou se o cliente se arrepende da transação, o corretor efetuou todo o trabalho. Ele deve ou não deve receber os seus honorários? O que deve ser inserido nos contratos para que o corretor tenha o direito de chegar e pleitear os seus honorários que devem ser devidamente pagos depois do trabalho realizado? O que é um contrato principal? O que é um contrato acessório? O que é a desistência, o arrependimento? Corretor, gente, não é seguradora. Vocês firmam um negócio, agem dentro de toda a legalidade, respeitam as cautelas e depois do negócio realizado, o seu cliente se arrepende da transação, o corretor lhe deve devolver os honorários? Ele deve receber os honorários partidos, porque o negócio não foi realizado, ou ele deve receber os honorários completos? São essas questões do dia a dia. Isso eu tenho visto na experiência de mercado ao longo de mais de 20 anos, atuando na corretagem imobiliária. Essas questões eu tenho vivenciado em sala de aula com os alunos e me cansei de ver colegas deixando de ganhar dinheiro, deixando de faturar. Eu sei a dificuldade que é de receber honorários e quando não se respeita as regras de um contrato, nós perdemos dinheiro facilmente, simplesmente por não conhecermos os direitos que nós temos. Então, pessoal, pensando nisso, pensando nas principais dificuldades do corretor, foi apresentado agora um e-book, é um livro virtual, que trata dessas questões de uma forma bem prática, de uma forma bem fácil, para que o corretor possa entender como ele deve justificar os seus clientes o trabalho realizado, qual a argumentação, as cautelas que ele deve implementar na hora de uma transação, para que o negócio possa ser realizado com a maior segurança possível. E lembre-se, o negócio só é bom quando é bom para ambas as partes. O corretor, ele não recebe comissão. Muitas vezes a gente vê no mercado o corretor dizer, a minha comissão. Não, quem recebe comissão é um comitente. É quando o corretor age em nome do proprietário. Mas na corretagem imobiliária, o corretor age imparcialmente. Ele não representa nenhuma das partes. Ele está ali para aproximá-las. Por isso que os seus honorários não podem ser chamados de comissão, nem mesmo de agrado. Eu vejo muitas vezes o corretor dizer, olha, se o proprietário, ele me disse que se eu vender, ele me dá uma comissão. O proprietário não dá comissão, o proprietário paga comissão aos honorários. Então são esses detalhes, né, que o corretor precisa entender para saber como ele deve agir numa compra e venda, desde a captação até a hora de fechar o negócio. São argumentos práticos,
são argumentos balizados, né, em nosso direito, para que vocês possam orientar os seus clientes e encantá-los. Porque hoje o mercado exige profissionais não apenas para aproximar as partes. Hoje o mercado, ele quer profissionais que conheçam as tendências, que saiba realizar uma avaliação, que saiba dizer ao seu cliente se aquele imóvel deve ser adquirido agora ou futuramente. O corretor, ele tem que ser hoje, antes de tudo, um consultor imobiliário. Ele deve conhecer as técnicas para se adquirir um imóvel em leilão. Nos dias atuais, com a quantidade de imóveis que estão sendo devolvidos por falta de pagamento dos adquirentes, os leilões estão se enchendo cada vez mais de imóveis. E vocês precisam conhecer como intermediar um imóvel em leilão. Em que momento os honorários são pagos? O que é uma carta de arrematação? Enfim, coisas simples do dia a dia do corretor que, por falta de conhecimentos técnicos, o corretor está perdendo dinheiro. Se o imóvel está alugado, em que momento deve ser notificado o inquilino? Quais as condições mínimas de validade de uma notificação? Se deve ser feita diretamente ao inquilino, e se o imóvel tiver um sublocatário? E o preço que deve constar nessa notificação, as condições de pagamento? São coisas simples que o corretor muitas vezes deixa de levar em consideração, e quando ele chega na hora do recebimento dos seus honorários, ele deixa de receber, porque o proprietário acha que o trabalho não foi executado corretamente. Então, nós não podemos deixar os nossos serviços de serem realizados com presteza, dentro de toda a legalidade, né, por falta de conhecimentos técnicos. Então o corretor precisa entender que cursos de capacitação, congressos, livros, eles trazem conhecimentos, e esses conhecimentos vão enriquecer o trabalho dele. A importância de um network, o que é um outro corretor na vida de um corretor de imóveis. Nós temos que parar de olhar para os nossos colegas como adversários, como concorrentes. O maior concorrente do corretor é o proprietário quando ele não entrega o imóvel ao corretor. Os colegas, eles servem de ponte, eles aumentam o alcance do nosso trabalho. Outra questão interessante que nós devemos mostrar ao proprietário é que enquanto o imóvel dele não estiver à venda, ele vai estar perdendo dinheiro. O imóvel desocupado, ele só traz prejuízos. O proprietário deixa de receber o dinheiro da venda, ele continua pagando um condomínio, despesas com água, com luz, e o imóvel se deprecia muito mais rapidamente do que se estivesse ocupado. São coisas simples que o corretor, ele vai descobrir, ele vai lembrar nesse e-book, para que eles possam melhor orientar os seus clientes, para que ele possa melhor botar em prática os seus conhecimentos e buscar o resultado alcançado. Quem de nós não gostaria de ter a nossa rentabilidade aumentada aí em 3, em 4, em 5 vezes o que nós estamos ganhando? Então são coisas simples que o corretor deve entender, deve buscar o conhecimento e mostrar ao proprietário da necessidade de um profissional técnico, de um profissional capacitado intermediando transações. Pagar comissão está errado. O corretor deve exigir os seus honorários. E o cliente deve entender que os honorários do corretor não são despesas. Honorários do corretor são investimentos. O corretor pode apresentar situações e proporcionar vantagens, lucros, tanto para a parte que vende, quanto para a parte que compra. A Lei 4.116 de 92, ela foi revogada porque não se admitia profissionais denominados corretores de imóveis, intermediando com exclusividade
empreendimentos, né, imóveis, uma vez que não tinham conhecimentos técnicos. Então, posteriormente, surgiu os cursos técnicos de transações imobiliárias, onde os corretores começaram a se qualificar, a participar de cursos, de palestras, de eventos, a ler artigos, a ler livros, e isso trouxe um respaldo maior ao exercício profissional da corretagem imobiliária. Então nós temos que entender que só vamos conseguir alcançar os objetivos que nós temos, o respeito ao trabalho do corretor, na hora que ele notar que é através da qualificação que se alcança o sucesso desejado. Uma questão também prática que eu vejo na vida do corretor é ele indagar se o contrato de corretagem com exclusividade é possível ou não é possível. A exclusividade é obrigatória ou não é obrigatória? Então, quais são as vantagens de um contrato com exclusividade e de um contrato sem exclusividade? Então, são momentos desses, né, são pontos como esse, que o corretor vai poder orientar o seu cliente. Em determinado momento, a exclusividade é vantajosa. Em outros, porém, pode ser que não. Mas aí vai a análise do corretor diante da situação para que ele possa melhor mostrar ao proprietário como obter uma venda mais rápida, uma venda, né, mais célere, né, uma venda com retorno do capital maior do que aquele que foi empregado na sua compra. Enfim, são dicas importantes, são fatos do dia a dia do corretor que estão sendo mostrados nesse e-book. Um outro ponto interessante é que esse livro virtual, ele traz formulários práticos, não são formulários teóricos como nós vemos nas redes sociais. Embora completos, eles na prática não funcionam, porque não adianta o proprietário pegar um contrato de corretagem com 3, 4, 5, 6 páginas, onde prevê todos os direitos do corretor, que o seu cliente não vai assinar. A primeira coisa que ele diz é que vai querer levar para o seu advogado analisar aquele contrato. Então, gente, para nós não estarmos passando por situações como essa, o corretor ele já deve levar um contrato prático, um contrato que o proprietário assine, uma notificação ao inquilino, mostre os direitos do inquilino e os direitos do proprietário e vice-versa. Enfim, todos os formulários anexados nesse contrato são formulários respaldados e garantidos pela minha prática. Eu atesto a eficácia dele porque são os mesmos que eu uso no meu dia a dia como corretor. Embora são os contratos que eu uso desde o início da minha atividade profissional, foram sofrendo com o passar dos anos modificações, né, de acordo com as alterações realizadas nas nossas normas jurídicas, para que ele possa sempre estar atualizado. Então, vocês vão ter os formulários para poder usar no seu dia a dia, com a fundamentação, mostrando as vantagens desses formulários, a eficácia que ele traz, para que vocês possam ter um sucesso cada vez maior nas suas transações. Então, é essa preocupação, é esse o interesse que eu tenho de dividir com vocês conhecimentos que eu adquiri ao longo de tantos anos, ao longo de tanto estudo, participando de congressos, estudando, lendo, escrevendo artigos, né? E que foi condensado agora nesse e-book, Contrato de Corretagem Imobiliária, aspectos, questões, né, práticas e jurídicas. É uma obra que ela mostra o dia a dia do corretor e a fundamentação, inclusive no percentual de honorários. Os corretores às vezes cobram 1%, 2%, 3%, 4%, quando na verdade o valor dos seus honorários deve ser 5%. E numa locação, se é meio aluguel, 30% de um aluguel ou um aluguel cheio. Então, são questões fáticas, são questões do dia a dia do corretor e nós devemos trabalhar sem levar em consideração os achômetros. Eu acho isso, eu acho aquilo outro.
Os corretores, eles têm que argumentar com solidez, mostrar uma argumentação verdadeira em cima da nossa legislação para que possa melhor corresponder aí às exigências dos nossos clientes, tá, gente? E finalizando, pessoal, vocês podem encontrar tudo o que precisa numa intermediação de compra e venda nesse e-book. São formulários práticos, como eu venho falando, vocês vão poder utilizá-los de diversas formas, né? Tanto na captação, quanto na hora de tirar uma proposta do seu cliente. É uma questão muito importante. Muitas vezes o corretor não sabe como tirar a proposta. O corretor é um excelente apresentador, é um excelente demonstrador do imóvel. Ele consegue aproximar as partes, mas no momento do fechamento, dele resolver a situação, dele fechar o negócio, ele não consegue por falta de conhecimentos técnicos e práticos. A diferença do fácil para o difícil é essa. O fácil nós sabemos fazer e o difícil nós não sabemos. Principalmente porque não tem, muitas vezes, quem esteja próximo de nós que possa nos orientar da melhor maneira possível. Então, esse e-book, ele traz questões bem fáceis, modelos bem práticos, para que vocês possam usar diante de diversas situações do dia a dia. Vocês vão poder também, ao adquiri-lo, participar de um grupo fechado, ver os vídeos que tem mostrando, apresentando esses formulários, né, da melhor maneira possível, né, e aproveita o desconto promocional, porque de R$ 188 ele está aí por R$ 118 e é um prazo limitado. Então, deixo o meu abraço a todos vocês e até breve com novas notícias.